Sejam bem-vindos. Bea, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para começar essa live tão especial de hoje. Vamos conversar sobre empreendedorismo. Bia, bem-vinda. A Andrea já chegou aqui para conversar com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo, empreendedorismo criativo e, sobretudo, sobre a história empreendedora da Andrea frente ao passaporte fashionista. A Andrea é uma das sabedoras coautoras do livro interativo para empreendedoras. Então vamos conversar com ela muito sobre empreendedorismo hoje, sobre processo criativo. E vai ser uma live super especial. Sejam todas muito bem-vindas e vamos começar. Vou chamar a Andrea aqui. Estou chamando, daqui a pouquinho ela já entra para conversar com a gente. Inclusive, gente, quem aqui acompanhando, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Oi, Andrea, tudo bem? Oi, tudo bom, Kel? Boa noite. Boa noite aqui para mim, né? Para você, boa tarde ainda. Pois é, que horas são aí? 10 horas. 10 horas? Gente, eu tô me sentindo tão muito importante. É um prazer, imagina, eu tava super ansiosa. Que bom, obrigada por estar aqui conversando com a gente, Andrea. Eu que agradeço, eu que agradeço. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar. As pessoas que deixarem as perguntas, a gente vai responder na hora, depois, como a gente faz? Então, na verdade, vamos sentindo. Quem quiser deixar perguntas pode ir escrevendo e daí a gente vai interagindo com vocês ao longo do bate-papo. Oi, Mari. Combinado? Ó, tem até Estados Unidos aqui assistindo a gente. Ai, que coisa boa. Andréa, mas eu queria que tu começasse. Essa live, ela vai ficar salva por 24 horas no Instagram da Sabedorama e ela também vai pro nosso Telegram, o nosso grupo do Telegram. Então, para quem não estiver assistindo, inclusive em tempo real, vai poder assistir depois. Mas quem estiver assistindo agora tem o benefício que pode interagir com a gente e ficar sabendo tudo Aham. em primeira mão. Mas eu queria que tu se apresentasse, fala um pouquinho sobre você. Então vamos lá. Bom, eu sou a Andrea Furco e que venho, na verdade, de uma carreira do mercado financeiro. Eu sou formada em administração, economia, pós-graduada em finanças. Nunca foi a grande paixão da minha vida, mas o mundo me direcionou para esse lado quando no meu primeiro dia de aula na faculdade, o Banco Nacional, o antigo banco que patrocinava Ayrton Senna, procurava uma estagiária para fazer uma carreira dentro do banco. Bom, e era regional, eu fui escolhida, então eu fiz 10 anos de carreira bancária, então acabou que eu continuei seguindo os meus estudos, mas o meu grande sonho era fazer fonoaudiologia. Depois de tudo isso, depois que eu saí dessa carreira bancária, eu me casei, tive a Cecília, que hoje tem 18 anos já. Eu fui fazer a faculdade de fono e antes de eu completar meus 30 anos, eu resolvi entrar na área de moda. Mas o que eu queria fazer era colaborar com o mercado da moda. Então, eu estudei a consultoria de imagem, mas com foco no varejo de moda. Então, o objetivo era treinar vendedores, compradores, que hoje nós chamamos de buyers, os donos das lojas, para eles terem um olhar rápido sobre cores, estilo, tipo físico, e dentro do comércio, no caso de uma dúvida do cliente, eles estarem prontos para dar uma verdadeira e boa recomendação. Porque quem que nunca passou pelo momento de estar dentro de uma loja, fala, não, ficou lindo e não ficou, ou vai lacear, e realmente passar essa certeza, essa segurança. E o projeto foi um grande sucesso. Eu cheguei a ter 3 empresas no Brasil. Hoje, para quem chegou aqui agora, eu moro em Paris. Mas eu tive 3 empresas no Brasil, a Conceito de Estilo, a Moda e Imagem e a Andrea Furco. E que eram empresas que ministravam cursos, prestavam consultoria e eu viajei o Brasil inteirinho ministrando esses cursos. Então Que foi legal. tudo uma trajetória de 9 anos. Logo quando eu abri a Moda e Imagem, a primeira empresa, o primeiro telefonema que eu tive foi a afiliada da TV Globo de televisão, que procurava uma pessoa para vestir, para mudar a imagem dos jornalistas e dos apresentadores de televisão para adequar essa imagem, a vestimenta, o vestuário, a forma de falar
com o horário da programação. E por 9 anos eu cuidei da imagem, até então da TV Tem, que é a maior afiliada da TV Globo do interior de São Paulo. Que show. Passados 2 meses, eu era uma das únicas pessoas no Brasil que, na época, é engraçado falar isso, mas não tinha internet. Então, para trazer as pesquisas de tendência para o ramo da moda, era necessário viajar para o exterior, que ainda é um hábito das marcas até hoje, mas muito mais para se ver o street style, como as peças estão sendo usadas, do que a própria tendência em si. Por quê? Hoje a internet faz esse trabalho. Mas na época eu vinha, fotografava, o que era uma coisa que a gente fazia escondido. Não podia. Não podia, tinha que ser discreto. Eu comprava as peças, eu experimentava, a gente fazia foto em provador, vinha com a mala vazia, porque algumas empresas pagavam já para trazer as peças prontas, porque já economizava o trabalho de modelagem. E trazia revistas, catálogos, que as marcas faziam catálogo. Na época você entrava na loja, tinha um catálogo da coleção. Hoje a gente nem escuta mais falar disso. E como eu viajava muito, a TV me convidou, então, para fazer parte de um programa feminino que acontecia todo sábado de manhã, para eu dar uma entrevista sobre as tendências daquela estação. Isso a gente está falando de 2004, 2005. E nessa entrevista, a grande TV Globo de televisão ligou e falou, não, queremos que ela faça um teste. Eu só era convidada do programa. Eu fiz esse teste, e eles me deram um tema, e esse tema eu tinha que escrever, elaborar, escolher os modelos. Eu só não editava, que isso a televisão fazia, e o quadro foi ao ar. E por 9 anos eu fui apresentadora do Um Toque com Andréa Furco, onde eu falava de um assunto de moda. Bom, dentro disso, minha carreira estava em ascensão, várias empresas. Eu fui uma das primeiras, na verdade, eu fui a 6ª consultora de imagem reconhecida pela Associação Internacional de Consultoria de Imagem, que na época tinha que passar por recomendações, provas, N fatores, era muito complicado, porque era o início de tudo. Era uma profissão que as pessoas falavam assim, mas você dá diquinha de moda? Como funciona? E hoje a gente vê o alto crescimento exponencial dessa profissão. Bom, eu ministrando os cursos, cuidando da televisão, dos meus clientes pessoa física, jurídica, foram meus clientes muitos anos, a Todeschini, a Microlins, que foi uma das maiores empresas de franquia de cursos de computação e vários outros cursos na época, franquia e franchise no Brasil. E com isso eu fui conhecendo pessoas, dando palestras, ministrando workshops e cheguei a ter uma agenda bem importante, tanto de viagem como com os meus clientes. E a vida deu uma volta muito grande, porque dentro dessas pesquisas de tendência e muitas viagens que eu fazia o eixo Milão, Paris, Barcelona e Londres. E cheguei a estudar em Milão, fiz uma especialização internacional em Milão, de consultoria de imagem em 2006, e já atuava desde 2004 na consultoria. Numa dessas viagens eu conheci o meu atual marido, que é francês, e que todo mundo vive me perguntando essa questão, mas ele largou tudo e foi para o Brasil, e morou 6 anos no Brasil. E depois disso, com uma proposta profissional... Tu largou tudo e foi para lá. Eu larguei tudo, literalmente, com um bebezinho de 5 meses. A Cecília tem, então, pré-adolescente de 12 anos, e nós viemos para Paris. E foi aí que eu recomecei uma nova jornada de empreendedorismo, porque eu passei 1 ano de adaptação com as crianças. Eu fui mãe aos 40, então, pela segunda vez, então eu tinha um bebê, uma outra idade, uma outra maturidade, num outro país. Então, eu falava inglês quando eu conheci o meu marido, e depois que ele mudou para o Brasil, até hoje a gente só fala o português, é a língua da minha casa, é o português, até porque eu não quero que as crianças esqueçam. E então eu cheguei num país que eu não falava o idioma direito. Eu tentava me comunicar com a família dele, mas não falava. Tinham outros costumes, outros hábitos, eram outras culturas. Não é o país das indicações, de quem conhece alguém, que você chega em algum lugar. Não funciona desse jeito. São culturas completamente diferentes.
Mas eu fiquei um ano tentando ficar afastada do meu trabalho para me adaptar nessa nova vida e que não é fácil. Então, não imagina Paris, é o máximo, é lindo, não é adaptação como qualquer outra. É estar longe da família, é estar longe dos seus amigos, da sua rotina e começa do fio de cabelo até o pé, a forma de você se pentear, o sapato que você vai calçar, a realidade é outra. Então, as minhas roupas estampadas praticamente desapareceram, meus saltos altos também, aqui se anda a pé, é uma outra vida. Bom, tentei ficar um Você pouco teve que se afastada reinventar completamente, né? totalmente. Tanto como pessoa, quanto no mercado de trabalho. Não, e coincidiu de eu ser mãe de novo, né? Que também era uma novidade. Eu cheguei Uma super aqui, aventura. o Theo num canguruzinho assim comigo, ele tinha 5 meses. Então foi uma grande aventura. E o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou continuar entregando as tendências, porque agora eu tô aqui. E detalhe, eu tinha um Uhum. blog desde 2004 de viagens. Esse meu blog foi um sucesso tão grande que ele foi para o site da Globo.com. Eu cheguei a ter na época, a cada 2 entradas no site, uma era para ler o meu blog. E eu fui uma digital influencer no começo da digital influencer. E eu estava Nem muito existia bem. essa palavra. Não, eu era blogueira. E eu Sim. tinha os clientes, fotografava, e era muito engraçado, porque eu morava em Rio Preto, então não tinha grandes lugares para se fotografar. Então eu adorava fotografar na escadaria de uma igreja, e eu tinha um fotógrafo italiano que morava em Rio Preto, e as pessoas falavam, mas me fala o dia, o horário que a gente quer te ver, bater a foto. E foi muito começo de tudo, e aí eu deixei tudo isso. Então, quer dizer, eu tinha vários segmentos dentro do meu trabalho. Então, sempre que eu falo, nunca coloca todas as moedinhas num pote só. Tenta Maravilhoso. segmentar aquilo que você sabe. Dentro da consultoria de imagem, eu podia ter focado só em empresa, só em pessoa. Eu estudei sobre visual merchandising, eu atendi a loja, eu entendo de iluminação, eu sei montar vitrine. O fato de eu montar vitrine é essa facilidade grande também de se montar os looks e se reaproveitar. Etiqueta empresarial, etiqueta pessoal, eu dei muito treinamento para novos funcionários, maquiagem, o comportamento, a linguagem corporal, verbal, não verbal. Então, eu estudei todas as áreas, escolhi algumas áreas que eu realmente gostava mais, entre aspas. É o que eu sempre falo, a vida é uma escola e não tem sorte. A questão é você encontrar a oportunidade com uma pessoa preparada e aí pronto, deu É match. isso, não adianta ser a pessoa certa no lugar certo, tem que ter ainda o conhecimento certo. E Andréa, Exatamente. muito rico o que tu falasse, né, sobre não colocar apostar todas as tuas fichas em uma área só. Lindo, porque tu apostava as tuas fichas em algumas áreas, mas dentro de uma macro área, ou seja, tu não desperdiçava tanto a tua energia, por mais que tu diversificasse os teus projetos, o teu know-how era somente um a ser apostado, tu falava somente com um tipo de público, de certa forma, mas ao mesmo tempo, quando você precisou se ressignificar por mudar de país, foi muito mais fácil, porque tu tinha cartas na manga. Exatamente. E essa flexibilidade também de ter tido uma experiência muito grande com quantas situações desafiadoras ao longo da vida, né? Então acabou que era mais um muro para ser escalado, mas eu sabia que podia ser feito. E aí eu continuei vendendo as pesquisas de tendência para algumas marcas, já existia internet, o perfil era outro, o movimento era outro, aí o movimento já era estou aqui, posso mostrar como as pessoas estão usando tudo isso aqui, mas era aquela formiguinha que picava, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu estava ali naquela faixa de adaptação. Bom, Mas imagino que de alguma forma isso até te fazia se conectar com o Brasil, né? Fazer, sempre, não, mas o de alguma forma tu Brasil. estava próxima. Não, e o Brasil até hoje, né? É todo o meu trabalho, todo o meu segmento, todo o meu público-alvo é o Brasil. Hoje eu falo que o passaporte fashionista é essa ponte que liga marcas e pessoas entre Brasil e a França. Então, eu acho que se fosse fechar os olhos e ver o que hoje foi construído nesses 3 anos de passaporte fashionista, foi isso.
E falando em passaporte fashionista, foi assim que numas férias de verão, aqui o verão é ao contrário do Brasil, tudo para no verão. Então, em julho e agosto são as férias de verão, é a única época que a gente vê sol. E o ano começa em setembro, assim como o calendário dos Estados Unidos. E eu escrevi duas palavras, que era passaporte fashionista, e fiz uma lista de tudo que eu sabia fazer, mas tudo que eu podia fazer, porque eu já não tinha Uhum. mais a mesma facilidade. Era outro idioma, era outra cultura, o que, que eu poderia fazer? Então, o que eu sabia fazer? Consultoria de imagem, eu sabia ministrar cursos, eu sabia lidar com pessoas, fazer workshop, coloquei tudo isso. Bom, mas eu tô aqui, as pessoas estão lá. O que é que eu posso fazer? Unir essas pessoas. Então, eu vou fazer essas pessoas virem para cá. Ótimo, Paris é uma delícia, mas vamos ser sinceras, que além de ser uma cidade maravilhosa, é um destino de lua de mel. As pessoas, quando vão fazer compras, elas vão para os Estados Unidos. É em dólar, não é em euro. Só que a gente está no berço da moda. Ah, que lindo! Mas se você está no berço da moda e não pode ver de perto, qual que também é a graça? Apesar que tem tanta coisa Uhum. maravilhosa para se ver aqui. Eu falava, eu preciso trazer essas pessoas para adquirirem conhecimento, mas também para vivenciarem o que a gente hoje fala desse, desse consumo em si, mas invisível, essa experiência única. Então, pegar na Uhum. mão das pessoas, porque o brasileiro em si, como eu, não falava francês e não falo, trazer, não são todos, é um idioma tão complicado quanto o português, na verdade, então não é um idioma que a gente tem muita facilidade, sempre tem aquela história, o francês, eles são assim, são mais frios, são costumes e culturas diferentes, mas como trazer as pessoas para Paris, reunir um certificado reconhecido pelo governo francês, que isso foi pelo no alto número de alunos e o alto nível de satisfação nós conseguimos agora no final do ano passado. Então, o Passaporte Fashionista, o nosso curso profissionalizante de consultoria de imagem, ele tem um reconhecimento francês, então, para mim, foi o grande passo, o grande sonho que eu sonhava, né, dentro de tantos outros. Isso a gente não para quando está nessa empreendendo, a gente saber qual é o próximo sonho, imaginar outro próximo antes de alcançar aquele Andréia, primeiro, desculpa te interromper. André, desculpa te interromper. Não sei como tá para as meninas que estão nos assistindo, mas para mim tá travando bastante a tua imagem. tá? Para mim estava tudo ok aqui. É, como é que tá com a Melhorou? tua conexão? Tá tudo bem? Pro pessoal tá Tá. tudo bem? Não tá travando para vocês? Contem pra gente. Conta Mas para aqui, mim agora meninas. destravou. Pode. Acho que Tá, agora eu tudo tava bem, te vendo voltou. certinho. E aí a ideia foi essa, trazer os cursos para cá, ministrar os cursos em português para brasileiras e brasileiros. E tá tudo ok? Tá todo mundo falando aqui que tá ok a conexão. Mas trazer essas experiências únicas. E quais seriam essas experiências? Então, mostrar esse berço da moda, esse mercado de luxo que dita as tendências que vão acontecer no mundo todo, principalmente por Paris também, ser o berço da haute couture, e tentar mostrar um pouco desse processo. Então, o que seria um Maravilhoso. rebranding, um branding, o que é uma peça feita à mão, o que é uma haute couture, o que é a história desses grandes estilistas que deixaram toda essa herança que até hoje serve de inspiração. Muitas peças a gente usa sem nem saber que história linda que tem por trás dela. Então, era pegar na mão e falar: senta aqui, vamos aprender sobre a italiana Elsa Schiaparelli, mas a gente vai aprender dentro do apartamento dela, com todas as Gente, paredes de maravilhoso. quadros de Salvador Dalí, que era o melhor amigo dela. Então, era vivenciar em loco o que aconteceu, mostrar um pouquinho daquilo e tentar mostrar todo o sentido desse ápice dessa pirâmide que é tão restrita para um número tão pequeno de pessoas nesse mundo, mas que se derrama até a base da pirâmide e que serve de inspiração para todo o mercado da moda.
É E isso. não é E isso? nem só para o mercado da moda, né? Eu acho que é rico para qualquer pessoa. Porque assim como tu falasse, Andréa, eu tava lá escrevendo no meu caderninho, depois de escrever passaporte fashionista, eu comecei a escrever o que eu sabia fazer e o que eu podia fazer com o que eu sabia. Isso se chama repertório. O repertório é o que a gente tem é o que a gente tem de mais rico, é o que a gente tem de mais valioso. E é isso que tu proporciona para todas as fashionistas que vão até você em Paris, porque elas ganham o quê? Repertório. E é o repertório que faz com que a gente possa criar. A gente só cria qualquer coisa. Tu só criaste o passaporte fashionista, ou todas as pessoas que estão aqui nos assistindo só criaram o que já criaram com base no que viram, ouviram, sentiram ou experienciaram. A gente não tem como criar alguma coisa se a gente não viu nada ainda em relação àquilo. Ou seja, qualquer repertório, ainda mais um repertório tão experiencial quanto o que você proporciona, alimenta a gente de forma que quando a gente for criar, a gente vai criar coisas muito mais interessantes. Então, obviamente, é maravilhoso para quem é do meio da moda, mas para quem não é, com certeza também será. A inspiração é o que você realmente falou, é um repertório de vida, cultural, porque eu acho que muda a visão. Eu sempre, para mim, uma das frases que para mim seguem a minha vida é: você não sabe o que você não sabe. E eu vivo aprendendo. Então, quando a gente aprende alguma coisa, e quando as minhas alunas chegam aqui em Paris, eu falo assim: olha, vocês vão encontrar a turminha dos influencers da época. Eles eram todos amigos, filósofos, pensadores, escritores, designers de moda, os clientes, os grandes socialites, enfim. Era um grupo muito fechado de uma época e que transformou uma história. Então, não só a gente vai nos lugares, como eu falo, olha, é o momento de vivenciar essa semana como uma parisiense. Então, sentar nos cafés que eles sentaram, é tudo envolvido. E isso é muito inspiracional em todas as áreas, seja na arte, na decoração, no jornalismo. Quantas alunas minhas mudaram de carreira? Eram advogadas, eram médicas. Ou não, o dia que eu falei Gente, das que médicas, medo de ir até você, meu Deus do céu. Vou ter que mudar tudo. eu tenho algumas alunas que falam que é uma linha do tempo, a vida antes e depois de E passaporte depois, fashionista. que legal. Mas venha que você vai ser super bem-vinda, vai ser o máximo. Mas maravilhoso, é isso que o repertório nos proporciona, inovar, se diferenciar e ser mais flexível, porque principalmente quando a gente passa por períodos conturbados, né, de desafios como nós estamos vivendo, quem tem repertório vai ter inspiração para solucionar com muito mais facilidade. E é incrível que às vezes é um quadro que tu viu, a cor daquele detalhe do quadro que tu viu, que vai proporcionar uma criação diferenciada, né? Isso, inclusive, que muitos músicos, artistas, poetas fazem, né? Arquitetos, por exemplo, Sim. escutam uma música e com base naquela música fazem uma arquitetura totalmente diferenciada. O que é muito rico, a gente só tem que estar de olhos abertos para isso. Sempre saber dar esse passo para trás para conseguir dar vários para frente, né? Entender um pouco o que era o passado para o futuro. Quando nós vemos esses grandes estilistas que na década de 20 tiveram esse grande despontamento da moda, se naquela época, sem todos os recursos que a gente tem hoje, eles conseguiram, por que a gente não vai conseguir? Era tudo tão mais difícil. Como hoje a gente tem um marketing, nós estamos em dois países diferentes se conversando, né? Então é um mundo sem barreira. E na verdade a grande barreira do empreendedorismo somos nós mesmos. É o medo que está dentro da gente. De achar, nossa, mas por que eu vou conseguir? Né? É só aquele passo. Quando a gente já deu um passo, a gente já saiu do lugar. Mas dá Nossa, esse Andréa, passo. maravilhoso. Maravilhoso, é isso. Nós somos as nossas próprias barreiras, né? O medo, a falta de confiança, a falta de iniciativa, a falta de planejamento. Ou seja, a gente sabe que a gente precisa ter atitude para estar no empreendedorismo, frente ao empreendedorismo. O que falta muitas vezes é se considerar capaz, se considerar até merecedor, né? Exatamente, aceitar que você conseguiu,
Às vezes a gente acha que não vai ter essa capacidade, porque muitas vezes a ideia que eu tive, outras pessoas tiveram. E às vezes outras pessoas tiveram até depois. Ou eu servi de inspiração para muita gente, ou eu recebi e-mail e falo, olha, eu criei semanas assim no meu país, na minha cidade, em outras áreas, de outras formas. A gente inspira. Da mesma forma que vão vir as cópias, vão vir uma concorrência, e a gente tem que saber aproveitar. Eu recebo um monte de e-mail. Andréia, como que você lida com tudo isso? Lidando é a única forma que eu tenho de me impulsionar para frente e sair do comodismo, porque também para mim, senão ficaria ótimo. Tá tudo bem do jeito que tá, que bom. Vamos continuar assim. E de repente chega alguém que te dá aquele cutucãozinho e fala assim, não, peraí, porque uma coisa é muito claro que fica aqui em relação ao empreendedorismo. Quando a gente faz alguma coisa e pensa, qual é o meu diferencial? Ah, o meu diferencial é que eu faço muito bem o que eu faço. Isso não é diferencial, isso é obrigação, isso é commodity. Significa que você faz muito bem aquilo que você faz e qualquer pessoa que chegar e fizer um pouquinho melhor, ela já te derrubou. Era só esse o teu diferencial. Então, o diferencial, na verdade, é quem nós somos. A forma que nós lidamos com as pessoas, a forma que a gente lida com problemas, com situações, a forma que a gente passa o nosso conhecimento, a experiência acumulada e como você transmite isso. Tem pessoas que são inteligentíssimas, têm anos de carreira, mas não conseguem passar aquilo que sabem ou nem querem. Então, o que você está disposta a fazer para isso? E uma das da minha grande responsabilidade com o passaporte fashionista é tratar cada um como se fosse único. Porque eu falo, se você saiu da onde você saiu e chegou até aqui do meu lado, você já empreendeu. Porque para organizar filho, família, viagem, hotel, toda essa locomoção para chegar aqui, você já começou uma história. Então ela tem que terminar linda. Ai, Andréia. Maravilhoso! É isso. Empreender, gente, não se trata de ter negócio. Ter um negócio é uma consequência de atitudes. Ponto. Tu pode empreender, inclusive, como a André tá falando, na tua vida. Tu pode empreender numa viagem. Não é? Quando você deposita o sonho e coloca a tua energia focada naquilo, não tem como dar errado. A única coisa que derruba é o nosso medo. E a gente tem que ser maior do que o nosso medo. E maior do que o nosso comodismo. Porque tá do jeito que tá bom demais. E, de novo, todo mundo tem as mesmas ideias. A gente não descobriu, hoje eu estava até rindo, tem a Mari que está me assistindo aqui agora, que ela falou assim, escrevi umas coisas, não inventei a pólvora. E eu morri de rir com a expressão, e é uma verdade. A gente não fica inventando a roda, a gente não fica inventando novas coisas, mas a gente consegue, da nossa forma, fazer alguma coisa que estava ali, talvez muitas pessoas pensaram, deixaram para lá, não tiveram coragem. Agora, dá trabalho? Dá muito trabalho. André, eu achei o máximo. Eu achei o máximo que tu escreveu, inclusive, na tua narrativa. Tu escreveu, inclusive, na tua narrativa do livro interativo para empreendedoras, algo mais ou menos assim. Eu tive uma ideia e, em sequência, morri de vontade de rir e esquecer o assunto. Mas se tu não tivesse feito, outra pessoa... Eu decorei, né? Se tu não tivesse feito, outra pessoa teria feito e tu teria que prestar contas contigo mesma. Não é? Ou seja, tu teve a iniciativa. É, mas tinha que ter, eu sabia qual era o peso maior que eu queria. E eu lembro até hoje, quando eu fiz o e-mail e falei, quem é o meu público-alvo? O meu público-alvo são as pessoas que eu conheço. Hoje chegam pessoas brasileiras que moram no mundo inteiro, na Indonésia. Eu tive uma aluna chinesa que tem uma semana de férias no ano, que falava italiano e veio fazer o passaporte fashionista. Então, mas quando eu peguei a minha lista dos meus contatos e fui digitar, fiz a lista de e-mail, fiz o e-mail para falar que era o passaporte fashionista, eu vou te falar que eu fiquei uns 20 minutos ali olhando para o computador antes de ter a coragem de teclar o Enter. Porque na hora que for esse e-mail, eu nunca mais vou dar um passo para trás.
E nem Uhum. vou mais poder fazer isso, porque aí a ideia está lançada, o nome está lançado, e o que eu tenho que fazer é acontecer. E aí aparecem N desafios. O meu primeiro curso do Passaporte Fashionista estava marcado para março. Eu tive uma marca que me telefonou em fevereiro e falou: não, eu quero ser a primeira turma do Passaporte Fashionista. Eu estou indo com 6 pessoas, do dia tal ao dia tal, são 5 dias, então eu estou indo e a gente vai ser a primeira turma. E aí elas chegaram. Então, quer dizer, eu já tinha uma programação, eu antecipei 30 dias dessa programação. E, então, o que era tudo novo, ainda ficou novo, foi rápido. Eu não podia ter falado, ah, não, tá marcado, né? É muito fácil a gente colocar barreira, criar resistência, criar um problema. Uhum. Não é Uhum. agora, é mais Gente, a gente, difícil. né? O ser humano, ele é, assim, especialista em criar problema, né? A gente complica o que não é nem tão complicado. Não é? Eu falei, não, gente, eu tenho que achar tudo isso lindo, olha que maravilhoso. Agora, vou ter que me movimentar acima do previsto? Vou. Vou ter que fazer acontecer? 30 dias é muito tempo. Depende de que perspectiva você tá, né? Hoje, para mim, 30 dias é amanhã. Meus planos são para daqui 2 anos. Mas na época era um tempão, cada dia contava para eu me planejar. E aí eu falei: não, vamos embora, vai dar certo. E tive que aprender também ser uma pessoa melhor, porque eu também, como uma boa capricorniana, sou daquelas pessoas que tudo tem que correr dentro do planejado. Eu não gosto de surpresa, então tem que ser tudo do jeito que tem que ser. E aí eu tive que aprender a lidar também com toda essa resistência como pessoa. De às vezes que algumas coisinhas que saem ali fora do prumo, entender o porquê e fazer isso ser uma coisa melhor, aprender o que, que pode. Às vezes isso é alguma coisa que ninguém percebeu e é só a gente que percebe, mas se a gente não tá bem, as outras pessoas percebem. E aí aprendendo mesmo como ser humano, porque é sempre assim, né? A gente sempre tem que aprender. O dia que a gente achar que tá fazendo tudo bem, não sabe nada, a gente vai virar um grande dinossauro, ex-empreendedor, e Sim. vai tentar sobreviver em cima daquilo que construiu e que depois vai ser superado, né? Porque hoje tudo é tão rápido. É isso. André, inclusive, o título do livro se chama Do Jeito que Está, Não Vai Dar Certo. E isso significa que, independente de onde tu esteja, como tu esteja, se tu continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, tu não vai sair do lugar. Bem pelo contrário, se a gente seguir fazendo exatamente as mesmas coisas, a gente não vai ficar no lugar, a gente vai para trás, porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, as pessoas pedem por novos produtos, novos serviços, e a gente precisa ser flexível, a gente precisa mudar, a mudança é muito importante. É verdade, é verdade. Mais do que tudo, saber mudar, saber construir relacionamentos. Eu acho que o grande passo da humanidade agora é se globalizar e se globalizar com conhecimentos. Então, essa troca de conhecer pessoas, cada um dentro da sua expertise, e saber que a gente nunca vai ser bom em tudo, mas a gente pode se aliar com pessoas que podem complementar o teu trabalho. Então, eu acho que isso vai ser a máquina que vai conseguir fazer girar para o futuro que vem por aí. É isso. E quando tu fala de planejamento, é muito legal. Eu vejo, através da tua narrativa também, e pelo que eu te acompanho, que é linda essa forma que tu leva. Tu planeja o futuro, mas sem deixar de viver o presente. Né? Tu Sim. foca no lado bom e faz as coisas acontecerem em cima disso. Então, isso é lindo, é admirável. Precisa. Eu falo, uma das coisas que eu pergunto para as minhas alunas no primeiro dia de aula é quem você quer ser e onde você quer estar daqui 10 anos. Aí fica todo mundo olhando assim para mim, tipo, hã? Eu falo, gente, a gente tem que trabalhar todo dia sabendo para onde a gente está indo. O que é que a gente está fazendo, desde que seja, nem se não foi para falar de trabalho, nem o empreendedorismo. Ter uma vida, uma família já é um grande empreendedorismo. Educar filhos ou realizar um projeto, um estudo, tudo isso é empreender. Mas
quais são os planos? A gente tem que saber. E o mais surpreendente de tudo, eu, há 17 anos atrás, quando ninguém sabia o que era consultoria de imagem, eu falo isso para todo mundo. Eu coloquei os meus planos nos próximos 10 anos. Falei, ninguém conhece a profissão, eu não tenho nenhum sobrenome famoso, eu vou começar e comecei sozinha, sem indicação, na mesma linha de pensamento que aconteceu aqui em Paris. E chegar e falar assim, olha, daqui 10 anos eu quero isso. E eu falo para todo mundo, em 6 meses aconteceu os meus 10 anos e mais do que eu não tinha sonhado. Gente. E por quê? Porque tu estava focada naquilo. O que a gente foca se expande. E eu vejo que muitas pessoas batem a cabeça dentro do empreendedorismo, quando se trata de ter um negócio, ou até no pessoal, mas aqui trazendo para os negócios, justamente porque ela não olha de cima, não olha o macro, não tem um planejamento, não sabe o que quer. Então fica ali remando, 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 suando, suando, sem ir para lugar nenhum. Tu tá remando e Exatamente. não tá indo. Por que que tu não tá indo? Porque nem tu sabe o que tu quer. Olha que lindo. A Andrea sabe o que ela quer daqui a 10 anos e tu aí não sabe o que tu quer daqui a 6 meses. Não é? Mas esse é o planejamento. Agora, pode mudar? Pode. De novo, Pode. é questão dos valores. A gente muda. Muita coisa que nós achamos super legais no ano Ai, passado, que a bom, gente, né? né? Não é? Ainda bem. E eu falo, escreva aquilo na sua ordem de valores, o que é importante para você hoje. Depois vai mudar. E a hora que mudar, tudo tem que mudar junto com você. Então, não é que os seus planos têm que estar engessados para os próximos 10 anos, mas você tem que saber o mínimo que você espera de você mesmo. Depois, o que vier É a isso. mais, ou o que É você lucro, mudar, bônus. não é? Que É bom, isso, mas pelo perfeito. menos aquilo você sabia. E só sai desse caminho para uma coisa muito melhor. E às vezes estava ali e alguém vai bater na tua porta e vai falar assim: olha, você queria isso, mas e se fosse assim? E de repente isso é uma coisa muito melhor. Ou até você ter uma ideia e falar: não, era isso que eu queria, mas hoje também não é isso que o mundo quer. Também tem tudo isso, entender o que a gente quer e o que é preciso fazer, mas também colocar em primeiro lugar o que a gente gosta de fazer, né? Porque eu É isso. O nosso negócio é uma extensão de quem nós somos, mas perceba que é uma extensão. Precisa parar em alguém, precisa beneficiar alguém. Andréa do céu, eu quero 10 horas de live com você. Que aula! Eu fiz aqui um roteiro e a gente já tá melhor que esse roteiro. Tá verdade, maravilhoso. olha, eu tava até preocupada, eu falei, mas não tem roteiro, nem sabia o que ia falar, mas bom. Mas enfim, normalmente eu faço meia hora, mas eu preciso te fazer mais uma pergunta. Eu preciso saber Pode como é que fazer. tu se sente sendo uma das sabedoras coautoras do livro interativo para empreendedoras. Eu me sinto super honrada, porque na minha lista de tudo que eu queria fazer, escrever um livro para mim ainda é um grande objetivo. E hoje saber que eu escrevi um capítulo de um livro já era o primeiro passo para eu ter me colocado pela primeira vez na situação que eu sempre sonhei em um dia fazer e ali naquele momento aconteceu. Então esse capítulo para mim é como se fosse o livro inteiro, porque tinha uma limitação de palavras, de parágrafos e eu tinha que colocar, ainda mais eu que sofro com isso, né? Super detalhista, mas colocar um pouquinho para quem tivesse ali do outro lado lendo, né, falasse. E para mim foi uma grande honra, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma experiência diferente de tanta, né, de tanta trajetória já feita, ter me colocado para fazer isso e que delícia que foi, né, ter corrigido, ter olhado e tentar ler com os olhos que não eram meus, se as pessoas entenderiam exatamente aquilo que eu queria passar. E o que eu queria que fosse passado é exatamente isso. Tenha a ideia e vá em frente. Não tenha medo, não seja você o grande empecilho de tudo isso. Muitas vezes vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de chorar. A gente vai chorar de cansaço, vai perder. Quantas vezes a gente não perde a autoconfiança, não perde falar.
será que está errado, né? Aonde eu tenho que começar? De estar realmente perdida dentro do teu próprio caminho. Mas o mais bonito de tudo isso é a gente se reencontrar e se reencontrar melhor, porque a gente às vezes tem que se perder para se reencontrar, para fazer melhor. E aprender também com as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que é isso, é entender que tem um começo, um meio, que não é simples. A gente tem que chegar do ponto A até o ponto B numa linha reta, mas ela não vai reta, né? Não é Ela reta. sobe, desce, vai no zigue-zague, Meu dá Deus. vários lacinhos, mas chega lá. O importante é você saber onde e depois você vai encontrar esse como. E para mim, Maravilhoso. uma das maiores mensagens assim que eu deixo é: faça bem feito, e isso está escrito no livro. Faça bem feito, você faz, o cliente continua. Porque uma pessoa satisfeita e reconhecida do teu trabalho, ainda a gente ouvia isso há 30 anos atrás, uma pessoa satisfeita fala para 7 pessoas, uma insatisfeita vai falar para 50, é uma verdade. E foram as minhas primeiras fashionistas que criaram essa conexão que hoje ultrapassa 150 mil seguidores do Passaporte Fashionista, de pessoas que fizeram, que querem fazer, que sonham em fazer e que tentam também buscar um conhecimento, mesmo que seja à distância, através de alguma palavra, de algum conhecimento que a gente possa entregar para essas pessoas, independente delas estarem aqui ou não. E a missão é não parar, é saber que não tem fim mesmo, até porque depois que tá esse sonho começa a criar esse corpo e se concretizar, a gente quer aperfeiçoar, quer crescer, e mais do que um negócio, é poder dividir tudo isso com as outras pessoas, é a entrega, né? Então, quanto Sim. mais a gente puder mudar vidas, acrescentar culturalmente, pessoalmente, para o máximo de pessoas que a gente puder tocar, então que seja feito. E É isso, e o esse é o fim é um novo objetivo. começo. O fim é um novo começo, né, Andréia? E aí a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Andréia, eu te agradeço imensamente pela tua Eu que contribuição nessa live, agradeço. que na verdade foi uma aula, não foi uma live. Eu que E também pela agradeço. tua participação no livro interativo. Eu tenho certeza que vai iluminar a vida de muita gente, inclusive pelo livro ter impacto social. A cada livro vendido, um livro é doado para uma mulher que empreende por necessidade. E a gente entende que nesse período que nós estamos vivendo, muitas mulheres estão sendo demitidas e vão Sim, precisar encontrar no empreendedorismo a sua fonte, né, para seguir é aí verdade. vivendo e fazendo as coisas acontecerem. Só que para isso, para que as coisas aconteçam de uma forma mais sábia, para que as coisas aconteçam de uma forma mais facilitada, nós precisamos do conhecimento. E nada melhor do que a gente aprender com quem já teve um percurso de altos e baixos bem longo. Então eu te agradeço imensamente. Eu vi que algumas meninas perguntaram aonde adquirem o livro. Eu Estão deixei o perguntando. site eu Tá, deixei o site fixado aqui nos comentários, mas eu recomendo que vocês entrem nos stories da Andréia ou mandem um direct para a Andréia para ela passar um cupom de desconto para vocês, bem especial. Tá tá bom. bom? Eu que agradeço, Kel, muito obrigada. Você que também é uma super referência, uma menina tão jovem, abrindo as portas, não só do físico, mas também do digital, empreendendo e falando tão bem essa menina, uma menina, Obrigada. e dando toda essa lição de vida e que também acreditou nesse projeto tão lindo e que não para de crescer, né? Então, para mim é uma Obrigada. grande honra de fazer parte desse projeto. Queria aproveitar, antes de terminar, dar um beijo para tanta gente maravilhosa que está aqui assistindo essa live. Olha, tem Portugal assistindo, Estados Unidos, Brasil. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade e que seja a primeira de várias. Ai, que assim seja. Por mim não terminava mais. Obrigada de coração. Você é maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Um Obrigada a beijo. você. Outro grande. Tchau para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.